Bom dia, muito bom dia. É com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer que nós iniciamos hoje a leitura da semana. Estamos estudando então o livro Mediunidade e Sintonia, de 1986, para quem está acompanhando, né, a nossa leitura semanal. Estamos deixando as lives gravadas, então quem quiser assistir depois, não tem problema. E também estamos gravando simultaneamente para o YouTube, tá? Então quem quiser também pode assistir por lá. Hoje a gente vai falar do item 2, né? Fenômeno e doutrina. Ah, Antes mesmo de iniciar, né, a leitura, é interessante a gente pensar em algumas coisas sobre fenômeno, né? Sobre fenômeno mediúnico. O que nós estamos percebendo ao longo do tempo, né? No século passado, né, a gente percebia muito mais fenômenos, por exemplo, de materialização do que hoje, né? Reuniões de materialização dos espíritos do que hoje. E por que essa mudança acontece ao longo do tempo, não é? Nós, a própria espiritualidade, aos poucos, vem diminuindo essa questão de fenômenos, por quê? Estamos na era do conhecimento. Então é muito mais importante o estudo, é muito mais importante o entendimento, é muito mais importante o nosso crescimento moral do que essa questão de fenômeno, né? Então isso é muito interessante, muito bacana da gente pensar. Nós vamos começar a leitura do item 2, não é? Onde Emmanuel, nesse livro, nesse item, faz uma comparação entre a necessidade e a importância do fenômeno mediúnico com a doutrina, né? Com a maneira de se comportar de Jesus. Então é muito bacana, é um item muito bonito. Então vamos começar. Pedindo desculpa de novo, porque eu vou ter que olhar para cá para ler e voltar para cá para a gente conversar. Mas vamos lá. No item 2 ele diz o seguinte: até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis. Ou seja, até hoje a gente discute o que aconteceu, como foi e assim por diante. Ah, mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem o maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Olha que passagem bonita, que interessante. O que ele nos diz aqui? Até hoje as pessoas conversam, as pessoas falam sobre os milagres, né? Sobre as coisas que Jesus operou na matéria, né? Quando encarnado, as coisas que ele fez, os prodígios mediúnicos dele. Porém, discutem, e duvidam e criam teses a respeito disso. Porém, sobre o conhecimento que ele nos deixou, o legado dele de conhecimento que ele nos deixou, o evangelho dele, a moral cristã, essa é inatacável, né? Essa é inatacável. Essa não dá pra gente duvidar, porque além dele ter ensinado, ele praticou, não é? Essa moral que ele veio para nos ensinar. Então é muito interessante essa comparação que Emmanuel vem nos trazer, né? Qual a importância do fenômeno e qual a importância da maneira com que a gente age, né? Da maneira com que a gente vive. Então vamos trabalhar agora no segundo parágrafo. Ele diz o seguinte: existe quem recorra à ideia de fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Todos nós conhecemos essa história, né? Onde Jesus transformou água em vinho. E aí ele diz o seguinte: ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática. Porque ele não só teorizava, mas ele agia da maneira que ele veio ensinar, não é? Com absoluto esquecimento de si mesmo, não é? Ele coloca com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, num meio em que o espírito de conquista
legitimava os piores desvarios da multidão. Então olha que interessante. Bom dia, pessoal, quem está entrando agora, tá? A gente está no segundo parágrafo já, mas vamos continuar. Então, a gente percebe que Emmanuel coloca aqui, traça aqui um paralelo, nos mostrando a importância do fenômeno, né, daqueles fenômenos que Jesus praticou, e da importância da grandeza moral que ele veio nos trazer. Para quem tiver interesse, a gente tem essa questão dos milagres, né, operados por Jesus, dessa questão dos fenômenos mediúnicos que Jesus praticou. Nós temos lá na Gênese, no capítulo 15, ele intitulado Os Milagres do Evangelho. Então, na Gênese de Kardec, a gente pode adentrar um pouquinho algumas análises que Kardec fez, né, à sua época, sobre esses milagres, sobre essas coisas que Jesus operou naquela época. Tá? Não é aqui o objetivo do texto de Emmanuel, né? Emmanuel traça esse paralelo dizendo: o fenômeno existiu, sim, o fenômeno é importante porque chamava a atenção do povo, assim como aconteceu na França, no início da codificação kardeciana. Porém, o mais importante de tudo é a moral cristã, é como a gente se comporta dentro da moral cristã, né? Como Jesus se comportava, o que ele veio trazer e o exemplo que ele dava. Muito bacana. Depois ele diz o seguinte no terceiro parágrafo: invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Bartimeu. Então hoje a gente fala, pô, mas foi por psicoterapia, como que foi operado esse milagre? E aí vamos ver o que ele traz em contraponto. Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, falando de Jesus, né? Que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino do céu será sempre aquele que se fizer servidor de todos na terra, num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação. Então, vamos lá. Olha que bonito isso. Ele coloca... a gente ainda está preocupado em entender como é que o cego voltou a enxergar. E a gente não pode esquecer da visão que Jesus nos deu. Não é? A visão nova sobre tudo. E, ainda mais importante, sobre essa solidariedade, sobre sair de nós para o outro. Isso é muito legal, é muito importante a gente ter em mente e ter essa visão, né? Qual o valor do fenômeno e qual o valor da visão que Jesus nos deu, não é? A gente vê muitos dentro do espiritismo, dentro das casas espíritas, buscando o fenômeno ainda. E nós estamos na era do conhecimento, na era da mudança interior de cada um. Então é importante a gente ir para esse outro lado, né? Não interessa muito o fenômeno. É importante para trazer as pessoas, para alertar as pessoas que existe algo além da vida delas. Sim, é importante. Mas mais importante que isso é a moral, né? É a nossa mudança interior, é a nossa reforma íntima, sem martírio. Tem até um livro com esse nome, muito bom, de muito boa leitura. Mas é importante que nós pensemos além do fenômeno, né? Além do fenômeno mediúnico, mas o que nós temos de ensinamento, né? Que Jesus nos deixou. Vamos para o próximo parágrafo. Ele fala o seguinte: fala-se em hipótese para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes, sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. O que Emmanuel vem nos trazer aqui nesse parágrafo? Olha só. Jesus multiplicou os pães para atender as pessoas. Não é? E ele nos diz o seguinte: ele poderia ter sido rico, né? Ele poderia ter sido alguém de muitas posses naquela época, porque os expositores eram
bajulavam, né, as pessoas para conseguir melhorar de vida. E Jesus, ao contrário, claro, né, sabemos nós da potência que é esse Espírito, que é esse Cristo que veio nos atender. Próximo item, questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. E aí ele nos diz: entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime que revelou suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida, num quadro social em que o ódio coroado interpretava a humildade por baixeza. Então olha que legal. Mesmo conceito, né? Emmanuel nos diz, poxa, a gente está pensando como é que aconteceu o reavivamento de Lázaro. Se Lázaro morreu, se ele saiu do corpo físico, se ele não saiu, se Jesus trouxe ele de volta. Mas espera aí, vamos olhar aqui o que Jesus fez em questão de comportamento e de moral, né? O que ele ensinou. E ele fala aqui sobre o perdão. E tudo numa época em que era tudo mais difícil, né? Em que os espíritos eram muito mais endurecidos, né? Nós éramos muito mais endurecidos naquela época. Então, a humildade era considerado, naquela época, era considerada como baixeza e não como uma virtude, né? Que hoje a gente sabe que é uma virtude. Vamos lá, mais próximo parágrafo. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. Então, olha só, até hoje a gente fica se debatendo, né, se debate sobre essa questão da ressurreição do Cristo. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação por mapas de felicidade real no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações, com a passagem dos séculos. Então, mais uma vez, a importância do fenômeno e do que ele nos ensinou. E aí, para finalizar, ele diz o seguinte: recordemos semelhantes lições da doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Olha que importante. Mas educação evangélica é exemplo de serviço. Exemplo em serviço. Definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida em qualquer parte. Gente, o que a gente tira, não é, de todo esse item 2 aqui como importante, né? A grande diferença entre o fenômeno e a doutrina, a maneira com que nós agimos, não é? Os fenômenos mediúnicos são importantes? Eram muito mais no início, né? Na época de Jesus, a gente precisava ter fenômenos para acreditar, para buscar conhecimento. Na época de Kardec, quando ele começou a se interessar pelo assunto, né? Buscando entender o que era o magnetismo, né? E ele chegou até a espiritualidade, falou, pô, peraí, tem algo inteligente por trás. Então, a partir dos fenômenos foi gerado o interesse, né, desse grande cientista, que foi Kardec, para estudar o espiritismo, para codificar tudo isso. E muitos se chegam à doutrina espírita através dessa questão de fenômenos, né? Fenômenos que acontecem com a pessoa e a pessoa acaba buscando explicação e ali conhece um mundo gigantesco da doutrina espírita. Então, é importante o fenômeno? É importante. Cada vez a gente vê menos acontecendo, né, em relação, por exemplo, à materialização, a efeitos mediúnicos de fenômenos mesmo, mas ele nos traz essa questão da importância do nosso comportamento, de como a gente age, né, e do Evangelho do Cristo como um todo. Então, muito bacana, adorei essa leitura, adorei esse item, acho importantíssimo a gente
criar em nós qual o caminho que a gente quer estudar, né? Falei assim, olha, o que nos interessa? É o fenômeno ou é o que está por trás do fenômeno? É o conhecimento, né? Nos melhorar e assim por diante. Então, muito bacana. Na semana que vem a gente vai começar a ler o item 3, Examina o Teu Desejo, domingo às 10 de novo. A gente vai subir também no YouTube agora, daqui a pouquinho, essa leitura que a gente fez hoje juntos. Então, assim, indicação de leitura, a Gênesis capítulo 15, os milagres do Evangelho, explica um pouquinho sobre tudo aquilo que aconteceu, né, no Evangelho do Cristo, como ele operou, aquelas, vamos dizer, milagres, aqueles efeitos mediúnicos, aqueles fenômenos, né, que aconteceram. E eu acho que dá um pouquinho mais de entendimento para a gente também, para a gente que é curioso, né, é muito bacana para a gente assistir, tá? Agradeço imensamente a todos que ficaram aqui, que passaram por aqui, que vão assistir depois. A gente vai deixar disponível essa live. E espero vocês na próxima. Que Jesus abençoe a casa de vocês, o coração de vocês. E nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.